Pelé encerrou a sua carreira no Brasil em 74. Um ano depois, recebeu um convite de Bauru para participar de um jogo comemorativo com os veteranos do Baquinho, clube onde Pelé jogou nos tempos de criança. Pelé estava com 34 anos e alinhou ao lado de seus companheiros dos tempos de criança contra um combinado da cidade. Ele foi fazendo gols, como sempre, para a alegria da galera. Gols maravilhosos. Até que na saída de bola no meio de campo, driblou 2, tabelou e na volta deu um drible de corpo no zagueiro que caiu sentado. Pelé pegou a bola do outro lado e fez mais um. Só Pelé era capaz dessas coisas. E 70, Pelé, quer dizer, aí tudo mudou. Você falou que foram tiradas lições de 66, né, que foram executadas na preparação para 70. Você viu de exemplo, né? Foi em 1970. Às vezes, entende, o pessoal esquece, né? Porque 70 já era o Pelé, já tinha... todo mundo já conhecia, o mundo já conhecia. O Santos com várias vitórias, as Copas do Mundo. Uhum. Então parecia mais fácil. Mas foi a Copa mais difícil para mim. Foi a mais difícil, porque em 58 eu não tinha responsabilidade. Eu era um garoto novo que estava chegando, que ali era um sonho, assombrado, estava ali na Suécia. Dentro do campo não mudava nada para mim, né? Fora do campo mudava, mas dentro do campo não tinha problema porque eu tinha confiança. Eu já vinha desde de criança que eu treinava com o BAC, em Bauru, com adultos, treinava com o Noroeste. Então eu era novo, mas eu não tinha muita preocupação. E agora a responsabilidade não era minha, era dos outros cobras, né? Então eles é que tinham a responsabilidade de ganhar. Agora em 70 já foi ao contrário. Em 70 já a responsabilidade já era, né, dos jogadores mais antigos, eu era um deles. E como tinha todos aqueles problemas, né, políticos na época, então a pressão era muito grande do governo, que tinha que ganhar. E eu, que já tinha mentalizado, já tinha feito um plano de ser a minha última Copa do Mundo, pensava em deixar de jogar futebol em seguida, no ano seguinte. Então eu estava com uma pressão muito grande. Eu estava com um problema sério. Aquela gozação que eu fiz, em 58 teve os cobras que não dormiram, não sei o quê. Eu, na antevéspera do jogo, da semifinal, eu abri a boca. Eu passei a noite toda chorando, que foi uma descarga emocional que me deu. No dia da final, eu fui no ônibus, quando estava chegando no campo, me deu outra descarga emocional, eu comecei a chorar. Tá? Nós estávamos fazendo batucada, eu estava no banco de trás, aí começou a chegar perto do estádio, começou a bandeira, aquela torcida de 70, eu comecei a chorar. E não sabia direito por que era. Dentro do ônibus, antes do jogo. Poxa. Então, é porque eu tinha essa responsabilidade, né? Como eu já tinha determinado que ia parar, então, poxa, eu só pedi a Deus para parar com uma vitória. E seria a terceira Copa, o Brasil ia pegar a Copa Júlio Rimet definitivamente. Então você vê a diferença de responsabilidade, né, da primeira para a outra. Mas o telespectador não entende muito isso, não pensa muito assim, né? Ele acha que por eu ter sido mais jovem, com 17 para 18 anos na época, que a responsabilidade era maior, mas não. Foi o inverso. E tudo contribuiu para a vitória brasileira em 70, Pelé? Contribuiu justamente por isso, porque, por coincidência, já teria também, entende, a expectativa do Gerson parar de jogar. O Carlos Alberto também disse que não estava a fim de jogar mais na seleção. O Félix já disse que não estava. Então, houve uma concentração, né, de energia ali, porque quase todo mundo estava querendo sair bem. Sim. Né? Todos os jogadores que estavam ali na época estavam querendo. O Brito mesmo, já tinha dito que era o último ano dele no Vasco, que ele não ia jogar mais. Então, quer dizer, estava todo mundo pensando em sair bem. Foi por isso que, acho que em toda a história do Brasil, a equipe que estava melhor fisicamente, o conjunto melhor, a união maior, foi nessa Copa de 70. Né? E você falou que havia muita cobrança por causa do governo militar. Por causa da situação política, né, no momento, né? E vocês sofriam isso diretamente? Claro, claro. Claro. Imagina você
está numa concentração, aí vem um recadinho, ó, o presidente deseja boa sorte, mas tem que ganhar, tal. Aí passa um político que vai ver o jogo lá, um ministro que chega lá, olha, eu vim aqui dar um abraço a vocês, mas estão esperando a vitória. Sabe? Olha, o Brasil precisa de vocês. Né? Então, você vê a pressão, sabe, isso realmente mexe com a pessoa. Né? Como é que você conseguiu controlar isso, administrar isso, esse tipo de cobrança? Não, com a parte de disciplinar, com o preparo físico, procurando, poxa, fazer a união da equipe, que a gente sempre conversava, nós, bater um papo. Aquela onda que quem escalava o jogo era eu, o Carlos Alberto, o Gerson, aquela onda lá é porque a maioria dos repórteres que estavam lá, eles vinham sempre a gente, às vezes a gente estava brincando com bola, mas a gente estava num grupo lá. Às vezes estava eu, o Carlos Alberto, a gente ficava... Muitas vezes a gente via o jogo das outras equipes e aí a gente sentava para discutir, para bater papo, né, para ver. Então, eles achavam que por isso, os Zagallo às vezes estavam junto conosco e tal. Então, por isso que saiu essa onda. Mas a escalação quem fazia era o Zagallo, sempre foi. É evidente que ele, às vezes, ele consultava, ele chegava, ele perguntava, né? Ó, vamos jogar assim. Isso era normal ele fazer. Mas nunca... nós determinamos, como o torcedor fala aí, né? Pelé tirou fulano, depois ciclano, não houve nada disso, Carlos Alberto. Nós éramos sim, nós éramos, entende, conscientes da nossa responsabilidade. Então, vamos discutir. Por exemplo, tinha, às vezes, jogadores, isso acontece sempre, jogadores que, na folga, queria sair, queria, sabe, viajar para um lugar mais perto, para ver... Então a gente falava assim, ó, é uma folga, mas nós estamos uma folga para um jogo daqui a um mês, daqui 15 dias, daqui 20 dias. Pô, se acabar a Copa, você vai ter folga o resto da vida. Vamos ganhar, você vai ter folga o resto da vida. Então, maneira aí, segura. Porque nós já sabemos jogadores que gostavam mais de sair, que não se preocupavam muito com a parte de condicionamento. Então, havia essa união, entendeu? Aí a gente já segurava, não precisava os diretores falar, não precisava o técnico falar, sabe? Então, dentro do campo, muitas vezes o cara estava mal, ou tinha aquela discussão, pô, aí a gente ia, pô, no vestiário, no primeiro tempo, ó, vem cá. Pô, nós viemos para isso, falta um mês, pô, agora falta 10 dias, agora falta uma semana. Então, nós segurávamos os jogadores. Isso sim, isso nós fazíamos. Tá. Aquela seleção que jogou foi o time ideal mesmo. Por que tinha aquela história, Pelé, de que você e Tostão não podiam jogar juntos? Não, antecedendo isso, houve um monte de coisa, né? Houve um conflito muito grande entre os diretores. Você se lembra que na preparação, na eliminatória, teve que mudar de técnico? Bom, o Saldanha era excelente pessoa, assim, para brincar, mas não tinha muito equilíbrio, porque ele, inclusive o Saldanha, ele era muito irreverente, ele brincava, tal, mas às vezes falava umas coisas, sabe, para o repórter. Você viu que ele saiu, foi dar tiro no Strick, o Strick disse que ele não sabia nada de bola, no Botafogo ele foi dar tiro no Manca. Então o Saldanha era assim. E nesse meio saiu aquele negócio, né, que o Saldanha ia botar o time dele, que ia fazer que ninguém ia mexer. E alguns achavam que Tostão e Pelé não podiam jogar junto, que Rivelino não podia jogar Amando como ponto esquerda, vinha Amando. E quando você tem uma equipe treinada e jogadores bons, não tem problema. Não tem problema. E nós debatimos isso. Aí teve uma confusão com o Saldanha e a diretoria, e o Saldanha disse que ia sair e tal. Mas antes do Saldanha sair, já despediram ele. Antes, ele falou, mas já despediram ele. Aí parece que já falaram para ele que era para sair e tal. Aí ele saiu dando entrevista, que eu estava cego no exame médico, que não ia dar para eu jogar. Aí falou do Gerson, que o Gerson não tinha garra, que o Leão tinha braço curto, que sempre saía mal nos treinos, porque o braço dele era curto. Então saiu todo aquele negócio. E nessa, entende, essa onda de que Pelé e Tostão não podiam jogar junto e tal. Então foi toda uma confusão generalizada pelo Saldanha para tumultuar mesmo, porque ele saiu, né? Mas, na realidade,
quando o Zagallo pegou o time já estava montado, né? O time já estava montado, porque o Saldanha falou, ó, os melhores times do Brasil hoje são Santos e Botafogo, então eu vou armar o time em cima desse. Depois eu vou pegar um jogador, pegou o Tostão do Cruzeiro, mas o time vai ser esse. E foi o que ele fez, você viu que foi invicto em tudo, né? Poxa, eliminatório, o Brasil não perdeu. Desde quando eu formou esse time, o time não perdeu. E aí deu essa impressão de que, passado a Inglaterra, o caminho já estava... Ah, já. A única preocupação nossa, por exemplo, como na Suécia a gente via que a preocupação era a França, porque a única preocupação nossa era chegar na final com a Alemanha. Porque a Alemanha estava muito bem. Mas aí a Itália ganhou da Alemanha e nós jogamos com a Itália. Nós estávamos torcendo para a Itália. Estávamos torcendo para a Itália. E foi para a prorrogação. Foi um jogaço, né? Foi um jogaço. Foi. E contra o Uruguai, Pelé, o passado dessas duas seleções bateu em você? Não, nós inclusive discutimos isso lá, nós brincávamos. Sabe, tinha alguns jornalistas, ainda teve pessoal que, pô, é a oportunidade da revanche. Porque eu acho que foi em Copa do Mundo, depois das 50, a primeira vez que o Brasil jogou com o Uruguai. Aí todo mundo começou a falar, mas eu não fiquei preocupado, não. Nem me passou. Alguns jogadores ainda falavam e tal. Mas era mais uma coisa fora de campo, né? Mais uma coisa do Brasil. O Brasil tem esse negócio, até agora na eliminatória, pulando para a eliminatória agora, que seria a decisão, você viu que teve jornalista que começou a falar do Uruguai, o bicho do Maracanã. Foi uma coisa boba. O Brasil já ganhou 3 Copas do Mundo, né? Já tinha ganho do Uruguai lá nessa Copa do México, não tem nem que mexer. O nosso time era o time mais defensivo que tinha na Copa. Tinha vezes que só ficava o Tostão na frente, e às vezes só o Jairzinho na frente. Nosso time jogava os 11 atrás, mas quando a gente saía, é um time que saía organizado. É uma coisa, uma harmonia que o nosso time tinha pego, que nós voltávamos todos. A gente perdia a bola, voltava todo mundo. Entendeu? Quer dizer, jogar defendendo não é ficar defendendo, ter medo de jogar defendendo. Jogar defendendo é saber segurar quando perde a bola. Agora, pô, tomou posse da bola, aí tem que atacar. Se puder atacar com o goleiro, vai atacar. Entendeu? Isso é saber jogar. E contra a Itália, como eles marcavam homem a homem, nós sabíamos que quando a gente viesse, eles iam vir junto. Quando a gente saísse, não ficar tudo tonto. E isso nós tínhamos certeza. Agora, contra a Inglaterra, nós estávamos preocupados. Agora, contra a Alemanha, nós estávamos mais preocupados, porque a Alemanha é um time também que descia, voltava todo mundo e desciam sem medo. Então, por isso que nessa Copa, a gente está preocupado com a Alemanha na final. Tá. Mas quando a Itália ganhou na prorrogação com aquela... Quando a Itália ganhou, nós falamos assim, pô, ganhamos o campeonato. Tá, de 62 você falou que Garrincha foi a luz. Em 70 foi você, em função dessa jogada? Eu acho que sim. Eu acho que a estrela, entendeu? Foi pela harmonia das coisas, né? Por ter sido o centro. Então, na final, 3, quer dizer, teve o gol e 2 passes foram do Pelé. De cabeça para o Jairzinho, que ficou na casa do gol, e o passe para o Carlos Alberto. Entendeu? O centro espiritual foi o Pelé. Pelé, além das camisas do Santos e do Cosmos, vestiu a do Vasco oficialmente, num combinado entre os dois times que jogou contra o Alcoa da Suécia, e com a do Flamengo num jogo beneficente. Mas, uma vez, ele vestiu a camisa de um clube do Rio que ninguém se lembra, a do Olaria. O Santos, em 1963, conquistou o bicampeonato mundial interclubes jogando contra o Milan da Itália e conquistou o coração dos cariocas no Maracanã. No primeiro jogo, o Santos igualou a contagem, devolvendo ao Milan os 4-2 da Itália. No segundo, com um gol de pênalti batido por Dalmo, o Santos ficou com o título e os cariocas fizeram a festa. Foi uma época em que o Santos de Pelé passou a pertencer mais ao Rio do que a São Paulo. Logo a seguir, durante o torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Santos foi ao Maracanã enfrentar o Fluminense. E como agradecimento à torcida do Rio, cada jogador entrou com a camisa de um clube carioca. A Pelé coube a do Olaria. Em troca, o Santos foi homenageado com uma placa comemorando o bicampeonato, que se encontra até hoje no hall de entrada do Maracanã.
Ele tentou, num último esforço, um último gol. A cabeçada foi acompanhada de uma insuportável emoção e de uma terrível dor no coração. Carlos defendeu. Pelé foi caminhando para o meio de campo. Esperou a bola passar por ele, como ela sempre passou. Pela primeira vez em sua vida, a agarrou com as duas mãos. Se ajoelhou. Abriu os braços em forma de cruz. Virou para os 4 lados do estadinho da vila. E começou a chorar. Arrancou a camisa do corpo e iniciou a volta olímpica. Estava terminada a mais maravilhosa carreira que Deus poderia ter criado. Quando Pelé sumiu pela boca do túnel e a grade fechou a entrada, o povo ficou em silêncio, como se o jogo que recomeçava não tivesse público. O futebol brasileiro teve então que aprender a viver sem Pelé. Então, em 74, você não quis ir disputar a Copa por quê? Por causa de condição física? Não foi. 74 foi uma coisa mais de espírito mesmo. Condição física não foi, porque 74 eu fui campeão com o Santos e fui o melhor jogador do campeonato. Aquele ano eu fui o artilheiro do campeonato, eu não sei se foi com 12 ou 13 ou 11 gols, foi a artilharia mais menor do Pelé, mas fui artilheiro do campeonato. Então eu estava bem, o Santos foi campeão, junto com aquela confusão com a Portuguesa. Então não foi pelo condicionamento, eu acho que foi uma coisa mais espiritual. Foi uma coisa espiritual e uma coisa também que é um pouco difícil de poder explicar, porque eu não sei se o pessoal vai entender. Eu acho que por tudo que o Pelé tinha sido para o Brasil, pela promoção do país dentro e fora, pelas vitórias e tal, quando 71 para 72, na despedida, quando eu falei que ia deixar de jogar, que ia me despedir, não houve muita resistência. Não? Não. Só no dia do jogo que o público começou... Não, eu digo resistência assim dos dirigentes. No dia do jogo, da despedida, aí o Maracanã inteiro começou a gritar fica, porque eu já tinha decidido. Mas quando, por exemplo, eu disse que ia me despedir, disse para o presidente Avelange, eu disse para o Zagallo, para os diretores da CBF, comecei a preparar, porque eu tinha na cabeça o que meu pai me dizia antes, que eu tinha que parar bem. Mas mesmo assim, eu não estava muito... Eu tinha parado da seleção, né? Falei, vou despedir da seleção, continuo o contrato com o Santos, que era mais 2 anos, até 74, eu jogo mais 2 anos para o Santos. Joguei com o Santos mais 2 anos. Aliás, é uma coisa que eu não gosto de falar, mas que tem muita gente que não sabe e às vezes fala besteira. Eu joguei, desses 2 anos, joguei 1 ano de graça para o Santos. Não foi bem de graça para o Santos, foi para a FAS. FAS é uma casa, é um grupo de caridade que tinha em Santos. Então todo o meu dinheiro foi revertido para... Esse ano eu joguei porque eu já estava pensando em parar mesmo. Mas aí o Santos foi campeão e eu fui bem. Aí a diretoria da CBF, aí os diretores me chamaram novamente. Eles queriam convocar. Aí o governo novamente, porque eu tive que ir a Brasília várias vezes. Aí eu falei, não, agora não. Talvez se tivesse tido, entender, esse pedido antes, 72, quando eu me despedi, 71 quando eu me despedi, talvez, porque eu estava meio... Né, balançando. Sem, sabe, o coração era metade de mim que eu estava perdendo. Né? E aquelas 100 mil pessoas gritando, fica. Mas eu acho que não passava pela ideia do pessoal que em 74 o Pelé pudesse estar bem. Então, acabou deixando. Você viu que 2 anos falaram, eu continuei com o Santos. Aí, como eu acabei bem, a seleção não estava bem, né? Na época, aí começaram a pedir para voltar. Aí foi a pressão novamente, né? Aí me chamaram em Brasília 2 ou 3 vezes. Alguns deputados vieram falar comigo. O próprio deputado Arthur Jorge Cury, e que na época ele falou, você tem que pensar bem, porque é o Brasil. Então eu ainda falei, se fosse uma guerra, eu ia ser o primeiro. Eu pegava, ia ser bucha de canhão, se estivesse na guerra. Mas a esporte eu já despedi, não adianta que eu não vou. E teve uma pequena pressãozinha com respeito aos negócios, a continuidade dos negócios, que
o deputado fala, olha, você tem tantos negócios aí, você tá desrespeitando o governo, desrespeitando o Brasil. Eu falei, não, pelo contrário, estou dizendo, pô, se fosse uma guerra para defender o Brasil, é com todo prazer. Mas jogar futebol, eu já falei, não vou mais. Então teve até esse tipo de cobrança. De cobrança, né? Olha, pô, olha o seu imposto de renda, olha o seu futuro. Eu falei, não, poxa, eu nunca tive preocupação com isso, né? Eu sempre respeitei a todos, tal, mas na seleção eu não queria jogar. Né? Mas numa hipótese, Pelé, se você aceitasse, se você voltasse a jogar pela seleção brasileira naquela época... 74? Quanto tempo mais você jogaria? Espiritualmente eu não estava com intenção de jogar mais. A minha ideia era até mesmo 70, profissional, né? Uhum. Até 74, o último contrato que eu tinha com o Santos, depois eu ia parar mesmo. Eu sei lá, depois eu fui ajudar o Cosmo, que era amador, eu jogava campeonato de 4 meses, né, para promoção dos Estados Unidos. Eu ainda joguei mais 4 anos, né, 4 temporadas lá. Eu tive proposta para ir para o México, para o América do México, a família do Ascargo do México queria que eu fosse para lá. O Agnelli me chamou para ir para a Itália, sabe? Para a Espanha eu tive proposta para ir. Mas eu achei que o Cosmo era uma oportunidade de fazer promoção do futebol nos Estados Unidos, de dar uma oportunidade dos meus filhos de estudarem, né, o inglês, outras línguas, conhecer outro mundo, e era uma coisa boa para mim. Então eu achei que tudo bem, lá dava para continuar. Mas se tivesse numa competição normal, eu não sei se eu teria espírito para continuar jogando. Agora, condicionamento físico eu tinha. Tanto tinha que no meu aniversário de 50 anos, 2 anos atrás, eu treinei uns 10 dias para jogar e joguei, corri normalmente. Eu só saí no primeiro tempo porque era uma equipe nova, entendeu? Tinha tido aquele probleminha que eu queria que jogasse os jogadores, né, que já eram experientes, que estavam nos Estados Unidos, porque era uma festa minha. E aí o Ricardo Teixeira, o presidente da CBF, e o Falcão achavam que eles não deveriam jogar por causa dos problemas que tinha tido com o Alemão, com o Careca e tal. E eu fiquei meio chateado, porque nós fomos com uma equipe de reserva, né? E eu fui lá, aí tive que correr. Pensei que ia esperar lá um monte de bola no gol, só meter os gols, né? A festa era minha. Aí eu tive que voltar, dar carrinho e tal, tive que correr pra caramba. Então eu estava preparado, com 50 anos. Então eu acho que o condicionamento físico e espiritual é muito importante. Se a pessoa tiver condição física, tiver com o espírito preparado, dá para jogar. Então 74 eu tenho certeza, fisicamente daria para jogar. Mas eu já tinha posto na cabeça que era a minha despedida, né? Então, foi duro falar não? Foi porque, poxa, era uma parte, né? Uma parte de mim, do meu coração, que tinha saído, né? Então, realmente foi difícil. E também os 2 primeiros anos, depois da despedida, né? Depois que eu fui, mesmo treinando no Cosmo, com a escolinha, eu sofria muito. Lá no Cosmo eu sofria muito. Eu vinha aqui ver jogos do Santos, via jogos da seleção. Pô, me dava uma tristeza, dava uma depressão. É mesmo? É. Sofri muito. Ainda bem que compensou um pouco, né, com os jogos do Cosmo. Aí o futebol cresceu lá, ficou uma coisa mais ou menos parecida com todo o futebol, né, no mundo. O Cosmo começou a viajar. Mas mesmo assim eu vinha para cá, eu treinava com o Santos, dava uma tristeza danada. Não foi mole, não. Graças a Deus estou curado. Mas na época, ver que o futebol brasileiro já não era mais o mesmo, Pelé? Não, eu não acho que o futebol brasileiro deixou de ser o mesmo. No Brasil tudo deteriorou, né? Infelizmente a educação, você vê a nossa educação, o nosso quadro industrial de trabalho é uma tristeza, né? Você vê, a política tá ruim. Então tudo ficou ruim no Brasil. E o futebol, que é o esporte de massa, é o que sofre mais, né? É o que sente mais. Infelizmente hoje, o futebol brasileiro, que devia ser o futebol mais rentável do mundo, é um futebol falido, né? Você vê, o Rio de Janeiro está falido, não tem condição, o Campeonato de Minas está falido, do Rio Grande do Sul está falido. O de São Paulo é o único que equilibra,
né? Porque o interior é muito forte, então equilibra. Mas, de uma maneira geral, é triste ver o futebol brasileiro assim. O nosso sindicato, eu digo o nosso sindicato dos atletas é fraco. Você vê que tem um monte de família morrendo de fome no interior, times que jogam e não pagam os jogadores, e o jogador tem que cumprir porque ele tem a família, entende? E não tem nenhuma cobrança, entende? A CBF não faz nada para melhorar, entende? O futebol. Você vê que os calendários, que isso é coisa da CBF, não é? Tem que ter uma tabela, porque se tiver uma tabela organizada, há investimento, a televisão está aí para pagar e não fazem isso. Então tudo deteriorou no Brasil, né? Não foi de uma maneira geral só o futebol. É verdade. Pelé, vamos falar agora dos parceiros do rei. O primeiro foi Jair da Rosa Pinto. Eu não sei não, viu? Parceiro, o Jair era realmente um excelente lançador, né? E ele pegou a fase que tinha Doval, que era rapidíssimo, Pelé rapidíssimo, né? O Pepe era muito rápido, Pagão, que era um jogador rápido, que sabia jogar. Então ele fez muito mais, mas como parceria mesmo, eu acho que foi o Coutinho. O Jair ajudou a você o quê? A aprimorar o teu jogo, Pelé? Em termos assim de continuidade de jogo de tabela, tá, eu jogava mais com o Pagão com o Pagão e o Coutinho, quando eles revezavam, do que praticamente o Jair. O Jair, ele era excelente lançador, e ele explicava pra gente certas coisas que ele já tinha experiência. Então, várias vezes ele falava assim: pô, você é burro. Já falei, quando eu olhar para um lado, você corre para o outro, que eu vou meter aqui, eu estou enganando o adversário, pô, não é você. Entende? Várias vezes o Jair falava isso. O Zito também, excelente. O Zito, pô, foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar na minha vida, foi o Zito. O meu ídolo foi todo mundo sabe que é o Zizinho, né? Zizinho, eu aprendi muita coisa com o Zizinho, mesmo no São Paulo e tal. Sendo adversário dele? Mesmo sendo adversário, mas eu via alguns jogos dele, né? Quer dizer, quem me ensinou foi o Valdemar de Brito. Depois de profissional, com o amigo Santos, o Zizinho era o que me dava gosto ver aprender as coisas. O que você via no Zizinho? E apoio o Zito. O Zizinho era muito inteligente, muito inteligente. E quando fala em melhor jogador, muitas vezes o jogador, ele é bom ponta, bom goleiro, bom back central, bom lateral, mas o Zizinho joga em qualquer uma. Qualquer uma. Se tivesse que jogar de back, ele jogava de back, jogasse na frente, jogava na frente. Se o jogo era fino, ele jogava fino. Se era para dar pau, ele dava no pau, no final. Então, esse é o jogador que eu costumo analisar. Porque tem jogadores que são especialistas em certas jogadas, né? Mas o Zizinho era completo para mim. Você foi o primeiro jogador completo que você viu? Que eu vi. Eu acho que na minha carreira eu não vi ninguém tão completo como o Zizinho. E dessas coisas então, você está tirando do Zizinho para você? Não, porque eu também, com muito orgulho eu falo, porque eu sou o Edson, eu posso falar do Pelé quanto quiser, né? O Pelé jogava no gol, se precisar jogar, como jogou várias vezes no gol, jogava de back, se precisar jogar de centroavante, jogava no meio de campo, jogava de lateral, marcando. Então é o jogador completo, né? E o Zizinho era assim. Então a minha admiração por ele por causa disso. Agora, falando em parceria mesmo, o Coutinho foi o que eu me dei melhor, que era... O Coutinho era tão rápido em raciocínio que às vezes a gente fazia tabela ou jogada sem tocar na bola. E o Pagão também tinha essa virtude. Posteriormente, na seleção brasileira, o Tostão era um jogador que acompanhava esse raciocínio. Então são jogadores que acompanhavam, ele sabia antes que você ia fazer, ele já estava se mexendo, já estava pronto para receber. Por isso as tabelas, né, que saíam às vezes com o Coutinho, que muita gente não sabia como, mas no meio de 3, 4, a bola saía para um dos dois na frente do gol. Porque o Coutinho era muito rápido de raciocínio. Como é que você define o Pagão, Pelé? O Pagão, eu poderia comparar para os mais jovens, o Pagão, o Palhinha de hoje. Palhinha de hoje. Só que o Pagão pegou o Coutinho, o Pelé, o Doval, o Pepe, né? O Zito do lado, que é um excelente jogador. Então, o Pagão tinha mais apoio. Mas é o tipo do Palhinha. Metia bem bola, sabe, muito inteligente para fazer jogar, muito rápido, mas não era um jogador de choque. Por isso, eu acredito que o Coutinho
sobressaiu mais que o Pagão quando eu passava a jogar. Porque quando jogava eu e o Pagão, eu jogava na frente e o Pagão fazia, né, a ligação. E quando jogava o Coutinho jogava na frente e eu fazia a ligação. Porque o Pagão não era um jogador muito de choque, mas muito habilidoso. Essa é a comparação que dá para fazer com o Pagão. Para o pessoal que não viu o Pagão jogar, ver o Palinha é mais ou menos o Pagão. E com o Coutinho foi a parceria mais famosa, né? Foi, sem dúvida. Foi que durou mais, né? Durou mais no Santos. Na seleção, no Santos. Infelizmente, o Coutinho foi novo para a seleção também. Foi com 17 anos ele foi convocado. 16, 17, 18 anos, uma coisa assim. Aí ele quebrou o joelho, né? Teve problema no ligamento, e no menisco, parece. Aí não teve continuidade na seleção. Foi uma pena, porque o Coutinho seria um excelente jogador. E na seleção, Pelé, a sua parceria com o Vavá, que era um centroavante de estilo diferente daqueles que você tinha jogado já, né? No Santos. Sem dúvida nenhuma. O Vavá era um jogador mais de receber, né? Apesar de que também tabelava, mas era um jogador que mais recebia. Era um jogador de mais definição, né? Então era diferente. Mas o Vavá era um bom jogador também, sabia tocar. O Mazzola, o Altafine, que depois vai estar, o Altafine já era um jogador talvez mais habilidoso que o Vavá, que driblava mais tudo. Mas um jogador que não tinha a definição que o Vavá teve e jogou pouco no Brasil, né? Mas o Altafine, né, para os mais jovens, o Altafine foi um excelente jogador, mas nós jogamos pouco. Nós jogamos um ano, depois ele já foi para a Itália. Logo em 58 ele já foi vendido para a Itália. Você se deu bem com todos, né, Pelé? Eu só tinha, às vezes, essas mudanças, né? Às vezes, dependendo do tipo do jogador, eu era o jogador de choque, eu que levava os cacetes. O ataque do Santos, Pelé, Durval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. Esse eu acho que foi... Eu ainda acho que o mais completo foi com o Jair. Com o Jair. O Jair, aliás, foi o ataque que tem o recorde de gols, né? 162 gols num campeonato. Então ainda é o ataque. Eu acho que foi o ano que eu fui artilheiro com mais gols também, com 62 gols ou 58, uma coisa assim. Tem gente que diz que o Garrincha foi melhor jogador do que você. O que você acha? Eu acho que cada um tem a sua maneira de ver, eu respeito, né? Eu estava dizendo para você, tem jogadores, na minha maneira de analisar, tem jogadores que são especialistas no tipo de jogo, tem outros que são completos, entende? Para mim, Garrincha foi um excelente jogador, sem dúvida nenhuma, mas era um especialista. Não era um jogador que vinha do meio de campo, de amar, de tocar, ele era um jogador que driblava muito bem, ia fazer o gol. Essa era a especialidade do Garrincha. Mas não era um jogador versátil, não era um jogador completo. Então a diferença entre o Pelé e o Garrincha, eu acho que você podia ver assim. Tem gente que gosta mais do Zico que do Pelé. Tem gente que gostou mais do Maurinho do que do Pepe, ou do Maurinho do que do Doval. Você tem que respeitar isso. Porque o Garrincha era mais espetáculo. Tá errado, para o público, o Garrincha era mais espetáculo. Para o time, o Pelé eu acho que era mais importante. E era espetáculo também. É difícil analisar o Pelé, porque eu sou fanático pelo Pelé. O Edson sempre gostou do Pelé. Porque quando as pessoas começam a analisar jogador, não dá para você analisar a pessoa assim, não, esse foi melhor que esse, fulano foi melhor. Não, você tem que ver o que ele fez. Vem cá, quantos anos jogou, quantos gols fez, de que maneira jogava, que chuta com a direita, com a esquerda, matava bem de peito, subia bem de cabeça, analisa tudo, pega os dois e aí faz a comparação para ver quem é melhor, né? Então, por isso que é difícil analisar na minha maneira de ver as coisas. Entendeu? O que é o Pelé? Bom, Pelé é um mito. Pelé é um ídolo imortal que as pessoas às vezes até esquecem que junto com o Pelé está o Edson, né? Que o Edson tem sentimentos, o Edson vai morrer, o Edson tem os problemas deles, né? E o Pelé, não, o Pelé é mito, o Pelé é imortal. O Pelé hoje é o nome mais conhecido do mundo, de todas as pesquisas aí, em todo lugar do mundo que você vai, Pelé é o mais conhecido. Então o Pelé é um ídolo, é um mito. E o Edson, o que é? O Edson é o ser humano. O Edson é o ser humano que tem todos os problemas que uma pessoa normal tem, sofre com todos os problemas que o nosso Brasil vem sofrendo agora, né? Essa corrupção danada, com a fome,
Então, tudo isso, coisas que vão te aborrecendo, né? Coisas que, por mais que você lute por isso, e às vezes até é bom citar, porque hoje no Brasil é fácil falar, né? Ah, fui assaltado ou foi assaltado. Então, só para você ver, o Edson foi assaltado na casa dele de Santos uma vez, pouca gente sabe, mas foi assaltado. Foi assaltado em São Paulo, no apartamento dele. O filho do Edson, o Edinho, que está jogando, foi assaltado, entende? Foi inclusive maltratado, levaram o carro dele. Então nós vivemos num Brasil, né, de hoje assim, e isso mata o Edson. Isso é uma coisa que o Edson não aceita. Agora para o Pelé é ídolo, é mito, todo mundo só está falando no Pelé. Então a diferença é essa. O Edson é o sofredor, né? O Edson é o ser humano. Quais são os planos do Edson daqui para frente? Bom, a preocupação maior é dar continuidade à educação para os meus filhos. Minha filha, que está com 14 anos, né? O próprio Adinho, que está com 22 e tal. A preocupação maior é isso. Mas dentro da parte profissional, depois da Copa do Mundo dos Estados Unidos, né? Parar um pouco, daqui a um ano, dar uma parada com respeito a muita viagem, coisa. Se possível, como a gente não sabe nunca o que pode acontecer daqui a um ano, se possível começar a pensar mais com respeito ao que eu já venho falando há muito tempo, ao sindicato do esportista, que é um sindicato fraco, fazer uma união, porque eu acho que se o sindicato for forte, eles não vão continuar fazendo o que fazem com o futebol e com os jogadores hoje no Brasil. Se possível, pensar melhor na parte política com respeito a defender ou fazer alguma coisa pelo Brasil. Então, talvez depois da Copa do Mundo vai dar mais tempo para fazer isso, porque eu vou parar mais no Brasil do que eu tenho parado agora. De que forma você atuaria nessa área, Pelé? Não tenho ainda uma ideia. Tem 500 propostas, tem muitas coisas que estou pensando, mas não tenho uma ideia ainda. A minha vida, desde quando eu saí de Três Corações, nunca foi uma coisa programada, sempre foi sendo apresentada por Deus e as coisas foram acontecendo. Então, eu vou deixar que continue assim. Quando chegar o momento, aí a gente tenta fazer. Pelé, você se recorda de uma capa da revista Realidade, onde você aparecia maquiado, como um senhor de 60 anos de idade? Me lembro. Você está chegando perto. Eu estou com 52 para 53, e mais 8 anos, como a vida é rapidinha, né? Então eu já estou por aí. Daqui a pouco eu já começo a me preparar para isso. Você se lembra da entrevista para a Realidade? A entrevista toda eu não me lembro, mas eu me lembro da foto, até o cabelo grisalho. Mas tem esse probleminha aí que eu acho que não vai ser tão assim. Porque meu pai está com 78 anos e a minha família, pro lado do meu pai, dificilmente pinta a cabeça. Meu pai está com 78, quase 80, e não está com cabelo branco ainda. Ele tem branco só dos lados. Eu tenho a minha tia, que é a irmã do meu pai, que está com 80, ela tem 2 ou 3 fios de cabelo branco, e eu saí desse lado. Você vê o meu irmão Zoca, que é o do lado da minha mãe, que já está com cabelo mais grisalho, tudo, né? Então, pô, o meu ainda está dando para tirar com pinça, está dando para enganar. Então, eu acho que os 60 anos não vou estar da maneira que apareceu naquela capa, né? Cabelo branco, bigode branco. Então você não se enxerga daquela maneira. Então, eu acho que não vai dar para pensar daquele jeito. Mas, de toda maneira, são 60 anos de experiência, né? O que você gostaria de estar fazendo com 60 anos de idade, Pelé? Não sei, eu não tenho nenhuma previsão, não. Quero continuar sendo útil, entendeu? Quero ter a saúde que eu tenho agora, continuar podendo bater minha bola no Santos, treinar lá com o pessoal, nem que for 15 minutos da lá, mas eu não tenho assim uma ideia. Se eu não tenho nem para o próximo ano, depois da Copa, imagina para daqui 10 anos, né? Para a Copa você vai ter muito trabalho, né? Já estou tendo, né? Você vê que eu tenho viajado. Por esse ano eu já fui 3, 4 vezes para a Europa, 3, 4 vezes para o Japão, 3, 4 vezes para os Estados Unidos. Não tenho parado aqui. Para fazer essa entrevista mesmo, o Michel Lohan já me pediu há um ano atrás. Porque eu marquei a entrevista hoje, nós estamos gravando, né, numa sexta-feira, amanhã eu já vou para a Europa e já fico 2 meses, 1 mês e meio. Direto, voltar. Né? Não, eu devo voltar por 2, 3 dias, porque tem o lançamento dos pacotes do Tickets para a Copa do Mundo, que é da nossa firma, da Pelé Sport Mar, dia 20. Depois eu vou novamente e volto, porque tem a Feira de Esporte no princípio de novembro, da Feira de Esporte que nós estamos fazendo.
Aí vou para lá, em dezembro tem a preparação da Copa do Mundo e o sorteio da Copa do Mundo que vai ser em Las Vegas. Então até a Copa do Mundo eu vou estar assim. Quer dizer, por força disso, os planos de música e cinema estão parados? Pô, não tenho tido tempo nem de pegar o violão, que era meu passatempo, porque eu sempre gostei de escrever, fazer música e tal, não tenho tido tempo. Chuteira aqui, eu mandei adaptar. Eu fui o primeiro a jogar com chuteira de 4 traves atrás. Ah, é? Eu mandei adaptar isso aqui. Mandei adaptar, porque isso aqui quem fazia era, como chamava o massagista do Santos, o roupeiro da seleção, o seu... Puta merda, rapaz, ele... O Assis? O Assis. O Assis a gente levava lá, ele metia o prego na hora, porra, do Assis tá machucando o pé aqui, então eu pego e falo, espera aí, ia lá no... Que fase, né? Agora o cara pega a esteira nova e já põe no pé. E esse aqui também? Isso aqui é a minha mãe que deu pro museu. Isso aqui foi a caixa de engraxate que eu engraxava em Bauru. Isso aqui, o primeiro dinheiro que eu dei pro meu pai foi, engraxando sapato, foi R$400, eu me lembro, que eu ganhei engraxando ali pelos vizinhos do meu pai, R$400. Tá louco. Aí a minha mãe deu pro Bauru, foi 55. 55. Antes de... Que você jogava já pelo Baquinho e... Jogava, mas E eu era ajudava. engraxate, Tava pra gente pegar a graninha pra... Quer ver aqui agora? Vem cá, Michel. Tem na sacola. Tá na sacola aqui, ó. Sacola aqui, ó. Pega uma feira. Michel. Oi. Michel, esse aqui é o atleta do século. É o atleta do século, né? Não sei se dá leitura. Que bonito a peça, né? Lindo. Eu nunca tinha visto. Eu tenho visto aqui, não? Os caras falam que quem posou foi eu mesmo. Isso aqui é a televisão. Essa televisão, essa que você falou? Essa que nós damos em 58. Ah, olha. Vou pegar aqui, eu vou até. Pô, essa era pesada, muito. Eu te ajudo. Dá pra. Dá? Vamos pôr aqui em cima, Michel. Aqui, ó. Tira esse sombreiro. Tira o sombreiro aí. Agora ela é vizinha, né? Posso botar aqui? Olha. Pode botar. Esse aí foi o prêmio da Copa de 60. Não, todos os jogadores ganharam. Eles pintaram de verde e amarelo. Não, quando nós chegamos, ganhamos, todo mundo, nós ganhamos televisão, tudo, mas não tinha rede aqui. Não tinha rede, então não tinha jeito. Eu levei para Bauru, porque não dava para ver televisão, não tinha televisão. Aí a Dona Celeste guardou. Não, é bonita, né? Na verdade, A espada de cavaleiro. isso aqui é importante para mim. Ah, com o Papa. Quando o padre abençoou o Brasil, o Papa, o 23, o Pio XII, eles abençoaram o Brasil, né? E aí, quando eu fui ver o Papa o ano passado, eu falei com ele que tinha... Aí ele falou assim, não, eu já sei, tem uma fotografia de quando você foi campeão do mundo aqui. Tem uma fotografia de 58 lá. No Vaticano? No Vaticano, na sala do outro Papa. E você está entregando uma imagem ao Papa? Isso aqui é mais do Cristo Redentor. O Pelé foi o cidadão que tem mais diploma de cidadão no mundo. É? Você tem ideia de quantos? O perdeu, professor tinha, eles esqueceram de botar no livro, porque isso era um recorde também. O cidadão fora da política, né? Para mostrar uma coisa engraçada. Esse rádio foi que o meu pai ouviu a Copa do Mundo. Em 58. 58. Estava em Bauru esse rádio. Olha só. Daqui que eles ouviram lá em 58. Olha a traseira ali. Ainda era o tempo de Pio, de válvula. Né? Eu estava com meu pai, eles me deram. Isso aqui foi quando eu saí do Baquinho e vim pro
pro Santos. E o Baquinho é um time vencedor, né, Pedro? Nós não... Pô, dificilmente o Baquinho perdia. Era igual o Santos mesmo. Aí eu tava com 14. 14 anos. Na meia direita, Pedro? Quando eu cheguei aqui no Santos, eu ainda cheguei a jogar no juvenil com o número 8. Ah, é? Na época, porque mas eu também não tinha muita preocupação de Com numeração? numeração, não. Coisas. Era o número, mas o Valdemar de Brito deixava a gente jogar à vontade, né? O Valdemar de Brito ele falava assim, ó, o que eu quero é que vocês, cada um cubra um espaço. Eu não quero saber quem é minha esquerda, minha direita, você vê, rapaz? Naquela época, hein? E vem hoje o Parreira querendo prender os caras no meio do campo. Entrando na história do Baquinho ainda, que o Baquinho veio jogar, se apresentar a primeira vez aqui em São Paulo, contra o Flamengo da Vila Maria, parece. Aí você saiu para comprar amendoim, né? Aí o porteiro não queria te deixar em casa. Foi no campo do Juventus. No campo do Juventus? Nós fomos campeões do campeonato do interior, em infanto juvenil, e aí teve a final do estado no campo do Juventus. O Juventus tinha sido campeão. Nós viemos jogar com a molecada do Juventus aí. Chegamos 2 dias, ficamos concentrados, eu saí ali, né? Era novidade para mim também, nunca tinha saído de Bauru. Aí quando eu voltei, o porteiro acho que não tinha visto eu sair, não tinha prestado atenção. Falou, não vai entrar não, aqui os garotos estão concentrados aqui, não vai entrar. E acho que nós ganhamos 6 no primeiro tempo e 5 gols no segundo, fiz 4, 12 a 1. O Baquinho era um time danado, era igual o Santos, na época boa, não perdia nada. E o Valdemar de Brito que preparava. Essa linha que está ali, nós íamos, a linha toda, o time ia levar para o Bangu. Ah, é? Nós vamos para o Bangu. Antes de vir para Santos. Era amigo do Valdemar de Brito, tinha ido lá, viu a gente jogar e queria levar para o Bangu. Aí ele levou o Duf, o centroavante, levou o garoto Cangerê, levou o Picão, que é o ponto esquerdo, levou o Mazinho, que é e a minha mãe não quis deixar eu ir, não vai para o Bangu, ele é muito novo. Passaram uns 5 meses, 6 meses, o tia Jorge Cury foi falar lá com o Valdemar de Brito, para ver negócio de jogo, e o tia falou, deixa eu levar esse garoto para treinar. Foi por isso que teve aquela onda do Tiãozinho, lembra que o Tiãozinho veio para o Palmeiras e diziam que era o Pelé, que falaram que o Pelé tinha passado no Palmeiras, tinha passado no Corinthians. Ah, tá. É porque quase todos os garotos ali, o Valdemar de Brito estava encaixando para os times grandes. E esse Tiãozinho, depois do Duplo, ele veio o Tiãozinho, que era um criolinho, veio para o Palmeiras, ele treinou mesmo. E os caras falaram que tinha sido o Pelé, por isso que tem aquela onda. Que deram 20 cruzeiros para voltar. Tem muitas histórias engraçadíssimas. Eu, por exemplo, eu lembro as coisas mais importantes que marcaram. Por exemplo, o Santos, quando excursionava pela África, com o Pelé, claro, o deus da África, é negro. E quando o Santos jogava num lugar, tinha que jogar na outra vila mais perto, ou outro país mais perto, tinha que jogar, senão não tinha problema. Tal. E eu me lembro eu não me lembro agora porque a África mudou um pouco, né? Geograficamente mudaram. Mas eu acho que era Libreville, o Brasileville, era perto de Dakar, ou no Senegal. Então o Santos foi jogar numa ilha e tinha que jogar na outra. E eles estavam em guerra. Aí o Santos jogou numa ilha onde pousava o avião, depois tinha que pegar a barca, né, o barquinho para jogar do outro lado e voltar a pegar o avião. E os caras falaram, vai ter que jogar nos dois lados, senão não sai. Ah, isso foi durante a guerra Nigéria e Biafra. Aí nós jogamos num lado, parou a guerra, uma semana para ver o Santos jogar, para a gente sair. Então isso é uma coisa que eu não esqueço, porque, poxa, infelizmente a gente parou por uma semana só a guerra, mas paramos a guerra. Então isso é uma coisa, né, importante, é um marco importante. Outro fato importante também, que está no livro, mas muita gente não se lembra mais, nós estávamos jogando na Colômbia, a excursão do Santos, acho que tinha saído do México, fomos campeões no México ou no Chile, não sei, no octogonal do Chile, fomos jogar na Colômbia. E aí teve uma briga lá, como todos os jogadores do Santos, a linha era Doval, Coutinho, Pelé e Pepe, às vezes Mengavam,
E às vezes o Pepe não jogava o Edu, quer dizer, tudo criolinho. Teve um quebra-pau lá, eu não entrei na briga. Tinha o Doval que eu tinha entrado, aí o juiz me expulsou. Me expulsou. Pô, os torcedores viram que o juiz tinha se enganar, porque foi uma confusão, o juiz pegou 2, um de cada um e expulsou. Né, porque ele não podia expulsar os 11. E eu fui um deles, pô. Aí a torcida começou a quebrar tudo, quebrar alambrado. Aí o juiz saiu, eu voltei pro jogo, expulsava, o juiz saiu, o bandeirinha foi apitar, eu voltei para jogar. Quer dizer, aí a FIFA queria suspender, não queria... Então, tem esses fatos assim que aconteceram na nossa vida, as viagens, o que a gente comia, né? Então, realmente foi uma fase muito boa, sabe? O que você sentia, Pelé, ser olhado com tanto carinho assim pelo mundo inteiro? Olha, é o que eu sinto agora, porque qualquer lugar que eu viaje agora do mundo é a mesma coisa, sabe? Não, é difícil você analisar, né? É uma responsabilidade muito grande, porque você está sempre servindo de exemplo, né, para as crianças, para todo mundo, mas em compensação é uma alegria, né? É um pago que dinheiro nenhum do mundo recompensaria isso, né? Você ser querido em todo lugar do mundo que você vai. Entende? E para você ver, fazem mais ou menos 20 anos que eu parei de jogar, né? Quase 20 anos, 15 a poucos anos. Hoje tem criança aí de 4, 5 anos, em todo lugar que eu vou, na Rússia, na Índia, agora na China, campeonato feminino. As crianças todas na porta do hotel, os chineses lá, lugar comunista, não tem informação, chinês de 10 anos, 8 anos lá, gritando Pili, Pili, Pili na porta do hotel. Isso não tem dinheiro que pague, né? E nunca viram você jogar? 20 anos que eu parei de jogar, né? Quer dizer, quase uma geração, quase 2 gerações. Então isso não tem dinheiro que pague, né? E para controlar o coração, Pelé? Bom, é Deus, né? Acho que Deus já me mandou de 3 corações por causa disso, entende? coração para aturar todos os impactos.